Espero que o resultado final seja o mesmo. Ok? Ok, obrigado, Flávio. Gostaria de passar a palavra ao Alessandro para que faça as suas considerações, suas perguntas. Obrigado. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos sem distinção de cargo ou função. Todos aqui somos iguais perante a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de simplesmente continuar a questão da vereadora Tânia. Ela fez um questionamento, esse questionamento não obteve resposta. No slide de vocês da folha 18, se puder colocar ali, aparece ali o comprometimento de folha no valor no percentual de 47,79%. Uma continha rápida, talvez na minha pequena sabedoria, se fizermos um acréscimo de 7,34%, nós chegaríamos no limite prudencial de 51,30. Esse 7,34 supera o valor de correção pela inflação do último ano. Indo um pouco além, até chegar ao limite de 54%, que seria o limite da lei de responsabilidade fiscal, tanto defendido pelo nosso prefeito, haveria aí uma margem para um reajuste na folha de pagamento de 12,99%. 12,99%. Entra agora a minha pergunta. O que querem fazer com esse valor que tem possibilidade de ser repassado aos servidores e não vai ser? Estão querendo fazer obras financiadas com o dinheiro que nós vamos ter que tirar do nosso bolso? Ainda outras... Só lembrando mais uma vez, a própria lei de responsabilidade fiscal impõe um limite para que a prefeitura possa estabilizar novamente o caso que seja ultrapassado o limite dos 54%. E mesmo que chegasse a esse índice de 54%. Eu gostaria também mais duas colocações. Incrível como nessas tabelas, pelo que eu pude entender, que depois eu vou ressaltar os erros crassos que aparecem ali, valores abaixo de R$ 999,99 são completamente ignorados. Talvez para a prefeitura não faça diferença, mas para muitos servidores é o seu ganha-pão e o seu sustento de um mês inteiro da sua família. Os valores são tratados como se simplesmente eles fechassem valor redondo na casa de milhares de reais, tendo os seus valores de centenas e centavos completamente ignorados. Eu gostaria que vocês mostrassem ali agora o slide número 16, que dentre todos que apareceram, do meu ponto de vista, foi o único que apareceu certo, onde a legenda está de acordo com os valores que ali apresentam. Vocês apresentam uma legenda em milhares, e ali aparecem, se puder colocar ali o número 16. Se eu puder só comentar sobre qual o tema ali. Porque nós não temos na sequência dos slides e sim dos anexos. Só para dizer qual é o tema? Sim, só o número 16 ali. Ali, isso. Ali consta ali a legenda em milhares. Então nós temos 216 milhares e 304 unidades de milhares, transformando esse número em 216 milhões, correto? Se você pegar qualquer outro slide, por favor. Não, daquelas tabelas ali. Ali, ó. Ali a gente já encontra um valor de milhões, sendo 909 mil milhões. A prefeitura tem 909 bilhões de reais para gastar? Se um erro crasso, um erro infantil desse, aparece numa tabela, numa prestação de contas. Um erro infantil desse aparece numa prestação de contas, nesse nível, em todos os slides. Que crédito essa comissão tem para julgar se é possível ou não dar algum aumento, algum reajuste de salário? Só lembrando que ontem, o tão anunciado reajuste de 32% para os ACS não passou de balela, onde a conta na calculadora ficou em 27%. De fato, a conclusão que a gente chega, a prefeitura não tem contabilidade. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Gostaria, Flávio, secretário, quer
Comentário ou esperar outra pergunta da outra pessoa e depois tu faz um comentário das duas? Pode ser? Quer responder? Então pode ser. Com a palavra ao secretário Flávio, depois a pergunta da dona Marisa. Certo? Isso. Senhor Alessandro, respondendo então aos seus questionamentos ali, em relação ao índice, eu acho que foi o alvo da primeiro questionamento e comentário do senhor. Realmente, quando nós falamos em 54% como limite, nós temos que levar em conta o artigo 22 ali, só para contextualizar, que o artigo 22 da Lei de Responsabilidade, ele fala o seguinte, faria a leitura inclusive, a verificação do cumprimento dos limites, então, né? Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20, que o senhor fez menção, que houver incorrido no excesso. Aí tem alguns pontos que eles dizem quais seriam as limitações, né? Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal contratual. Então, na verdade, o que é esse parágrafo único do artigo 22? Se nós fizermos 95% do índice de 54, o senhor vai verificar que o artigo, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não fala em momento algum que o limite é 54. Ele fala que o limite já é 51,30 e a partir dele, então, todas as delimitações acabam ocorrendo. Então, por isso que nós colocamos na apresentação como ficaria se fosse 54%, atendendo ao que pede a Lei de Responsabilidade, mas também colocando com 51,30. Então, 51,30 é de fato o limite prudencial, onde a partir dele já começam todas as delimitações legais. Né? Então, acho que isso talvez seria essa contribuição. Em relação aos números mais detalhados, de fato, a apresentação, a gente costuma fazer os índices, os números menores, até para facilitação de leitura. De qualquer forma, são publicados no Jornal do Município. Se o senhor quiser, posso, inclusive, encaminhar a cópia para o senhor, já com os números mais detalhados, mas seria para facilitação de leitura. Eu não... Aí, claro, em que pese a minha avaliação, esses números, de forma aberta, como o senhor espera, eles são publicados no Jornal do Município. Caso o senhor não tiver acesso a esses números, posso passar, inclusive. Ok? Obrigado. Certo, obrigado. Mas não houve a resposta ainda. Só o teu nome completo para Alessandro registrar. Agostinho Cohen. Obrigado. Mais uma pergunta? Não houve resposta. Não houve resposta. Qual pergunta? Eu apresentei aqui, eu mostrei. Está na tabela ali que o comprometimento hoje é 47,79%. Até nós chegarmos no limite de 95% daquele total de 54, há uma possibilidade de acréscimo de folha de 7,34%. E mesmo que isso seja ultrapassado, que no ano passado já era de 52%, ou seja, acima do limite prudencial, a prefeitura tem o prazo para reorganizar suas contas. E as minhas contas em casa, quando é que eu vou reorganizar? Então tá. Flávio, queres comentar? Então tá. Flávio, poderias... É esse o comentário? O índice, vou reforçar, para título da Lei de Responsabilidade Fiscal, 47,79, é a divisão simples de toda a despesa de pessoal com a receita corrente líquida. Aí eu me reportaria a resposta que dei à vereadora Tânia, quando da composição da receita corrente líquida, onde nessa receita existem receitas de convênios onde eu não posso utilizar para pagamento da folha. Posso enviar também esse material para o senhor para um melhor detalhamento do senhor. Tá? Então, na verdade, o índice de 47,79 para título da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem essa demanda, mas para disponibilidade financeira não funciona muito bem assim. Alessandro, vamos escutar a pergunta da Marisa, depois vamos fazer o encaminhamento. A Marisa, por gentileza, seu nome completo. Boa tarde a